E a face de águia é o tema de hoje. Essa visão foi real, foi literal, foi uma experiência verdadeira, foi uma experiência sobrenatural. Deus continua agindo assim. Você pode viver experiências com Deus, você deve vivê-las como fruto da sua vida de oração, da sua busca, da resposta de Deus. E isso pode acontecer de várias formas, né? Deus é um Deus que fala através das mínimas coisas, mas é um Deus também que se revela de maneira sobrenatural. A Bíblia fala que, assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro amigo. E é assim que acontece. De maneira que nós vamos descobrindo dons, virtudes, talentos que não reconhecíamos na nossa vida e também defeitos, pecados, situações indesejadas que descobrimos através de relacionamentos, que pessoas que nos confrontam em amor nos mostram e dizem para nós, olha, você está agindo assim, não, isso não é bom. Abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 3, verso 21, porque a face de águia, ela, ela revela a identidade do Filho de Deus vindo do alto. A revelação diz assim: E enquanto ele, Jesus, estava orando, os céus se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Nós vemos que os 4 evangelhos revelam faces diferentes, descrevem a mesma pessoa, mas revelam para povos diferentes características diferentes dessa pessoa que é Jesus. E de forma que, se nós pedíssemos que 4 amigos falassem a respeito de você, né, e cada um ia trazer características diferentes de como eles te veem. A verdade é que todo mundo se intitula filho de Deus. Isso se tornou comum e, para mim, essa é uma grande estratégia do inimigo. Por quê? Porque não é verdade. Nem todo mundo é filho de Deus. E o próprio Jesus ele foi julgado e condenado várias vezes por afirmar isso. Então, existem algumas condições para Deus habitar numa pessoa e essa pessoa se tornar um filho de Deus. 1 João 4,15 nos diz assim: Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Por quê? Porque João 1, verso 12 e 13 diz que, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Se encontra lá em Romanos 8,14, que diz assim: Mas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Toda tentativa do inimigo foi fazer com que Jesus cumprisse a própria vontade dele, Jesus, e não de Deus. O inimigo vai querer sempre que você faça em primeiro lugar a sua vontade. E muitos cristãos estão falando: Deus, arranca de mim isso. Deus não vai fazer. Deus não quer robôs, não quer pessoas lobotizadas. Ele quer que você entenda por que, que determinadas coisas são corretas e outras não. Por que, que determinadas coisas são boas e outras não. Quais os princípios que Deus tem para nós, quais eles não têm. Como viver esses princípios na capacitação que vem de Deus e não na força religiosa do seu braço. Não liberando geral, né, e nem se oprimindo simplesmente pela consciência de que algo é pecado. Adorar em verdade, adorar através, com a circunstância que você está enfrentando nesse momento. Quantas vezes eu disse algo errado quando eu fui começar cultos, pregar em cultos, dizendo: deixe seus problemas lá fora e venha adorar a Deus. Como? Ninguém pode chegar diante de Deus com as mãos vazias. E Deus só aceita aquilo que é dele.
aquilo que ele comprou. Jesus comprou com um alto preço do seu sangue todos os seus problemas. Então, a forma pela qual você vai adorar a Deus, sendo filho de Deus, é apresentando a Ele todas as suas limitações, fragilidades, incapacidades. Por isso, não deixa do lado de fora o problema, não deixa o pecado lá de fora, traz, confessa. A Bíblia fala que aquele que confessa e abandona, aquele que abandona e deixa, alcança a misericórdia. Então, se você se sente cansado, sobrecarregado, se lança sobre o Senhor neste exato momento, confiando nele, sabe? Você vai realmente ali se ver em pedaços, porque nesse momento de entrega, de rendição, onde a gente começa a responder a Deus, quando Ele vai compartilhando com a gente a tristeza que Ele sente, por ver a gente errando o alvo. E a gente começa a dizer para Ele todas as nossas dificuldades, os nossos problemas. E Ele começa então a lapidar a nossa vida, sabe? Ele começa a tomar, receber, no sentido de receber nossas fragilidades, e ele começa a entregar aquilo que a gente precisa. E com isso a gente vai sendo transformado de glória em glória, tendo essa face transformada. Por quê? Porque assim como ele veio nos mostrar as coisas do céu, nós passamos a contemplar toda a riqueza em glória que está à nossa disposição para ser usufruída a partir de agora, neste exato momento.